gente vê um exemplo, né, de um primeiro atendimento, a gente percebe como o primeiro atendimento, o paciente chega muitas vezes sem conhecer como o processo psicoterapêutico é, quais são as possibilidades do processo psicoterapêutico, que lugar tem no terapeuta, né? Tanto que o Breno chega a esperar que o terapeuta seja um comandante, seja quem vai dar as ordens, vai dar as direções. E aí é o nosso papel encontrar formas de contar que o processo psicoterapêutico é um processo para que as pessoas lidem com o que acontece com elas, principalmente com o que elas sentem a partir do que acontece com elas, que é um espaço para colocar esses sentimentos em palavras, para falar de como lida com o que está sentindo, para identificar emoções que não estavam sendo percebidas e nomeadas, para identificar formas de lidar que estavam tornando essas emoções bloqueadas ou intensificadas no aspecto do sofrimento, né? Então, explicar que o processo terapêutico significa que aquele é um espaço que é da pessoa, que lá ela pode sentir confiança, porque o que quer que ela diga estará protegido pelo sigilo, não será contado para nenhuma outra pessoa. E também é um espaço de confiança no sentido de que ela não vai ser julgada. A ideia não é dizer o que é certo, o que é errado, que em relação ao que a gente sente. O que a gente sente é muito complexo, há conflitos, há ambivalências e que às vezes a gente nem aceita o que a gente sente porque se condena, se culpa. E que lá é o espaço para que a gente possa nomear e reconhecer o que está sentindo, o que está sofrendo, né? Uma das perguntas que vocês mandaram foi nesse sentido. A pergunta coloca assim: o paciente vem para o consultório com o intuito de ter uma resposta momentânea para solucionar o seu problema. Relacionando a isso, como o terapeuta pode fazer o paciente entender que é todo um processo que leva tempo para ter resultado? O terapeuta, ele pode colocar isso diretamente em palavras. Olha, eu entendo que isso que você está sofrendo é algo ruim, que está te incomodando, que está te perturbando, que está te fazendo mal. E que seria um alívio ter uma resposta rápida sobre o que fazer, ter uma solução sobre como não sentir. Mas na minha profissão, né, com as referências que eu tenho, nós não temos respostas rápidas. E a gente também sabe que o sofrimento não tem soluções prontas, né? Não tem como a gente acabar com esse sofrimento. A minha profissão, né, a psicoterapia, é um processo que nós temos que leva tempo, um processo de elaboração. Um processo em que, conversando sobre o que você sente, nós vamos buscar formas de compreender como você lida com o que você sente e também de visualizar se há outras possibilidades de lidar, se há outras possibilidades de você se posicionar em relação ao que você está vivendo, o que você está sentindo. É um processo bastante ativo, em que quem vai construir essas novas possibilidades, esses novos modos de lidar é você. Mas para isso a gente vai precisar de tempo. Então a melhor forma de falar sobre como é preciso tempo num processo psicoterapêutico é falando diretamente. E a pessoa pode ter dúvidas, ela pode ter expectativas que vão ser frustradas, expectativas de que você teria assim, alguma técnica, alguma resposta, alguma orientação. Mas não é o que nos cabe. O que nos cabe é abrir esse espaço para que as pessoas falem do que acontece, do que é sentido sobre o que acontece, sobre os sentidos que são criados para o que acontece. Um momento de elaboração. E a gente percebe, né, que ao longo do tempo as psicoterapias que trazem essa transformação são as psicoterapias em que, por meio do vínculo,
a pessoa ela vai mudando, não no sentido de não sofrer mais, mas no sentido de perceber coisas que antes ela não percebia, de identificar rigidez nas formas de perceber que antes ela tinha, de ver que há outras formas de perceber e há outras formas de visualizar o que é possível agir, o que é possível fazer. Nós temos engessamentos, o sofrimento faz com que a gente se rigidifique em relação a como a gente age. E a terapia ela vai rompendo esses pontos fixos, esses pontos rígidos, para que a pessoa visualize outras formas de se relacionar com o que está acontecendo e com o que ela está sentindo. Mas isso leva tempo.